Olá, pessoal. Vamos iniciar o nosso estudo sobre design de interfaces e vamos iniciar falando sobre conceitos e evolução. Então, vamos lá. Bom, nessa aula nós vamos iniciar os nossos estudos sobre design de interfaces e vamos fazer uma reflexão inicial sobre a evolução dos estudos da área de interação humano-computador, que também é conhecida como IHC. Nós vamos também identificar as disciplinas que estão relacionadas à IHC. Vamos conhecer a disciplina chamada ergonomia e vamos também discutir suas aplicações e divisões. No final, nós vamos relacionar os estudos da ergonomia ao projeto de interfaces, quando nós vamos nos aprofundar um pouquinho na discussão sobre ergonomia cognitiva. Bom, nesse nosso mundo globalizado, um número cada vez maior de pessoas utiliza computadores conectados à internet para realizar as suas tarefas profissionais, as suas atividades. Então, dessa forma, é de fundamental importância nos preocuparmos com a forma com que ocorre essa interação entre humanos e máquinas. A ideia é que os sistemas suportem as diferentes tarefas que serão executadas pelos usuários, mas elas devem fazê-las de forma com que o usuário se sinta confortável ao utilizar o computador como uma de suas ferramentas de trabalho. Imagine que um sistema permita que seus usuários adotem um modo de trabalho que seja inaceitável, com uma série de problemas na interface. Significa que esse sistema ele não dispõe de características que são recomendadas para o processo de interface. O que vai acontecer é que certamente esse sistema vai ser abandonado pelos seus usuários. Portanto, é de fundamental importância a reflexão sobre o projeto de interfaces e as tarefas que serão realizadas pelas pessoas com o auxílio do computador. Para lidar com essas questões é que surgiu a área de interação humano-computador, conhecida por IHC, que vai ser o foco dos nossos estudos ao longo dessa etapa. Então, nesse primeiro momento, vai ser importante você compreender a evolução dessa disciplina, a interação humano-computador, a IHC. Esse termo interação humano-computador, ele começou a ser amplamente utilizado a partir da década de 80. No entanto, as suas raízes estão relacionadas a disciplinas bem mais antigas. O estudo sistemático do desempenho humano, com ênfase nas tarefas manuais, ela teve início no século passado, dentro dos ambientes das fábricas. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que essa ideia da análise da interação entre pessoas e máquinas é que ela teve assim, um grande impulso, né? Aquele impulso marcante. Adicionalmente, a área da ergonomia, que a gente também vai trabalhar, se preocupa com os aspectos físicos de máquinas e sistemas na realização de uma tarefa. E também com o modo como afetam o desempenho humano. Os fatores humanos também consideram essa perspectiva, mas eles adicionam ainda alguns aspectos cognitivos da interação humano-computador, a IHC. Bom, mas independente da nomenclatura, ambas as áreas, tanto a IHC como a ergonomia, se preocupam com o desempenho humano no contexto de qualquer sistema, seja ele computadorizado, mecânico ou manual. À medida que o uso de máquinas ele foi se difundindo, um número crescente de pesquisadores começou a se especializar nesse estudo da interação entre pessoas e computadores, com ênfase em aspectos físicos, psicológicos e teóricos desse processo. O nome inicial de investigação, né, utilizado,
Ele começou a ser chamado como Interação Homem-Máquina, o IHM, mas logo ele passou a ser chamado de Interação Humano-Computador, IHC, em reconhecimento ao interesse dos computadores da população de usuários. Um outro ramo de pesquisa que influenciou o desenvolvimento dessa disciplina IHC foi a área da ciência e tecnologia da informação. A ciência da informação, ela é uma disciplina antiga, que antecede ao aparecimento da tecnologia e que se preocupa com o gerenciamento e com a manipulação da informação dentro das empresas. A introdução da tecnologia, ela causou um grande impacto na maneira como a informação pode ser armazenada, acessada e também utilizada, o que, consequentemente, produziu um efeito significativo sobre a empresa e o ambiente de trabalho. A IHC, ela também se preocupa com a influência da tecnologia no trabalho e com a sua adequação aos requisitos e restrições de uma determinada atividade. A área de IHC, ela se alimenta de muitas fontes. Mas em disciplinas como ciência da computação e projeto de sistemas, é que ela se encaixa com uma preocupação muito relevante. Entre as questões analisadas estão o projeto, a implementação e a avaliação de sistemas interativos no contexto da tarefa e do ambiente de trabalho do usuário. Quando a gente fala de interação humano-computador, a gente não visualiza apenas um único usuário diante de um computador. Por humano, nós podemos entender um único usuário, um grupo de usuários trabalhando em conjunto, ou uma sequência de usuários em uma empresa, cada um lidando com alguma parte de uma tarefa ou um processo. Já o termo computador, ele faz referência a qualquer tecnologia, desde um computador desktop até um computador de grande porte, ou mesmo de um sistema de controle de processos ou um sistema embutido, um sistema embarcado. O sistema pode incluir também partes não computadorizadas. Isso acontece, até mesmo pessoas. Já por interação, a gente entende qualquer comunicação entre um usuário e um computador, seja ela direta ou indireta. A interação direta, ela envolve um diálogo com o feedback, com retorno, e o controle ao longo de toda a execução da tarefa. Já a interação indireta, ela pode envolver um processo em lote, ou, por exemplo, o uso de sensores inteligentes que controlem, por exemplo, um ambiente. O importante é observar o seguinte, a gente observar que o usuário está interagindo com o computador de modo a realizar uma tarefa. Essa é a ideia dessa interação humano-computador. Bom, e essa disciplina de IHC, ela, como a gente já comentou, né, ela é considerada multidisciplinar. Imaginem bem, um projetista ideal. Quais seriam as características desse projetista? Ele certamente ele deve possuir experiência em algumas áreas, não somente uma, né? A gente poderia citar algumas áreas de que esse, digamos, projetista deveria, digamos, conhecer ou estar familiarizado. Por exemplo, a psicologia e a ciência cognitiva, onde ele vai compreender as habilidades perspectivas, as cognitivas, e a capacidade para a solução de problemas do usuário. Ele deve conhecer também de ergonomia, para compreender as habilidades físicas do usuário. Também a sociologia, para ajudar na compreensão do contexto mais amplo da interação. A da ciência da computação e da engenharia, para a construção de uma interface eficiente, com uma tecnologia disponível e que seja mais adequada.
e também de redação técnica, porque ele vai produzir materiais, produzir documentos. Bom, então, nós terminamos aqui. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ergonomia. Então, forte abraço e até a próxima.